Nunca imaginei que as palavras mais cruéis da minha vida sairiam da boca da minha própria filha, diante de 200 pessoas, no dia que deveria ser o mais feliz dela. Antes de continuar, inscreva-se no canal. Ative o sininho porque todos os dias temos novas histórias. Deixe seu like e conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Meu nome é Helena Santos Rodrigues, tenho 65 anos. E hoje vou contar como descobri que criar uma filha com amor incondicional quase me destruiu por completo. Esta não é uma história de vingança, mas sim de uma mulher que aprendeu a se valorizar quando já parecia tarde demais. Era dezembro de 2023, uma sexta-feira ensolarada em São Paulo. O espaço Vila Montanha estava decorado como um sonho. Flores brancas por todos os lados, luzes douradas, mesas perfeitamente arranjadas. 200 convidados aguardavam ansiosos pela cerimônia da minha filha Larissa com Eduardo. Eu estava radiante, usando o vestido azul marinho que escolhi especialmente para não competir com o branco da noiva, como sempre fiz durante toda a vida dela. Roberto, meu marido de 42 anos, estava elegante no smoking alugado. Aos 67 anos, ele ainda mantinha aquele porte imponente que me conquistou décadas atrás. Nós dois tínhamos investido nossas economias inteiras naquela festa. Não éramos ricos, mas queríamos dar a Larissa o casamento dos sonhos dela. Durante meses, organizei cada detalhe. Provei docinhos até enjoar. Visitei 5 fornecedores diferentes de flores. Passei tardes inteiras escolhendo a toalha da mesa principal. Larissa, minha única filha, sempre foi meu projeto de vida mais importante. Aos 28 anos, ela era formada em administração, trabalhava supostamente na Petrobras, ou pelo menos era o que eu acreditava. E finalmente havia encontrado Eduardo, um rapaz aparentemente sério e trabalhador. Mas nas últimas semanas antes do casamento, eu havia notado algo estranho no comportamento dela. Larissa estava mais distante, quase fria comigo. Quando eu perguntava sobre os últimos preparativos, ela respondia de forma cortante, como se eu estivesse atrapalhando. "Mãe, você não entende nada de casamento moderno", ela disse uma vez, me deixando magoada. Carmen Silva Oliveira, a mãe de Eduardo, havia se tornado uma figura muito presente na vida da minha filha. Uma mulher de 58 anos, bem vestida, que sempre fazia questão de mencionar suas viagens, sua casa no condomínio fechado, seus jantares em restaurantes caros. Eu não tinha ciúmes, mas sentia que Larissa a admirava de uma forma que me incomodava. "Carmen entende muito mais de organização de eventos", Larissa comentou certa vez. "Ela tem experiência com esse tipo de coisa." O tipo de coisa era uma festa de casamento, algo que qualquer mãe deveria saber organizar, pensei comigo mesma, mas engoli o comentário. Na semana anterior ao casamento, eu tinha descoberto algumas coisas que me deixaram extremamente preocupada. Por acaso, ao organizar os papéis para o financiamento dos últimos detalhes da festa, encontrei extratos bancários que não faziam sentido. Havia movimentações na minha conta que eu não lembrava de ter feito, valores que não conseguia explicar. Mas naquele momento, no dia do casamento, eu empurrei essas preocupações para longe. Era o dia da minha filha. Eu havia vendido as joias da minha avó para pagar a festa. Havia economizado durante 2 anos para que tudo fosse perfeito. Nada iria estragar aquele momento. A cerimônia foi linda. Larissa estava deslumbrante no vestido que custou 3 salários meus. Eduardo estava emocionado, e eu chorei de alegria quando eles disseram sim. Carmen estava na primeira fileira do lado da família do noivo, usando um vestido caríssimo que ela fez questão de mencionar ser uma peça exclusiva de São Paulo. Depois da cerimônia, vieram as fotos, os cumprimentos, aquela confusão gostosa de casamento. Os convidados se dirigiram para o salão principal, onde o jantar seria servido. A banda começou a tocar, as pessoas conversavam animadamente e eu me sentia realizada vendo minha filha feliz. Foi então que chegou o momento dos discursos de agradecimento.
Tradicionalmente, os noivos agradeciam às famílias, aos padrinhos, aos convidados. Eduardo fez um discurso lindo, agradecendo a todos, especialmente às duas mães maravilhosas que ele ganhara. Quando Larissa pegou o microfone, eu esperava ouvir palavras de carinho, de gratidão por todo o investimento e dedicação que eu havia colocado naquele dia. Eu esperava que ela reconhecesse os sacrifícios que Roberto e eu fizemos. Mas o que veio a seguir mudaria minha vida para sempre. Larissa segurou o microfone com aquela confiança que eu sempre admirei nela, o mesmo jeito determinado que mostrava desde pequena quando queria algo. O salão ficou em silêncio respeitoso, todos aguardando suas palavras de agradecimento. Eu ajeitei meu colar de pérolas, as últimas que restaram do conjunto da vovó, e sorri, antecipando o momento em que minha filha me agradeceria publicamente. Boa noite a todos. Ela começou, a voz firme ecoando pelos alto-falantes. Este é realmente um momento muito especial para mim e Eduardo. Quero aproveitar para falar sobre as pessoas que realmente fizeram a diferença na minha vida. Ela fez uma pausa, olhou diretamente para Carmen, que estava sentada à mesa principal com um sorriso orgulhoso no rosto. Carmen, minha sogra querida, você foi uma verdadeira mãe para mim nesses últimos meses. Sua elegância, sua sabedoria, a forma como você me ensinou sobre a vida, isso não tem preço. Senti um aperto no peito, mas ainda esperava que ela também me mencionasse. Afinal, eu era a mãe dela. A que passou noites acordada quando ela teve catapora aos 7 anos. A que vendeu meu carro para pagar sua faculdade particular. Carmen me mostrou como uma mulher deve se comportar na sociedade. Larissa continuou, sua voz ganhando uma intensidade que me deixou desconfortável. Ela me ensinou sobre requinte, sobre como receber pessoas importantes, sobre como uma família de verdade funciona. Roberto franziu a testa ao meu lado. Alguns convidados começaram a trocar olhares. Onde ela queria chegar com aquilo? Por isso, quero dizer publicamente. Larissa ergueu o microfone mais próximo dos lábios. Que Carmen vale muito mais do que certas pessoas que só sabem reclamar e criar problemas. Minha sogra é uma mulher de classe, ao contrário de algumas pessoas aqui que são simplesmente inúteis. O salão inteiro ficou gelado. 200 pessoas pararam de respirar simultaneamente. Eu senti como se um balde de água fria tivesse sido despejado sobre minha cabeça. Ela não estava falando comigo. Não podia estar. Mas então Larissa olhou diretamente para mim, seus olhos brilhando com uma frieza que eu nunca havia visto antes. Algumas pessoas gastam a vida inteira reclamando, criando drama, atrapalhando em vez de ajudar. Felizmente, agora eu tenho uma mãe de verdade na minha vida. Roberto levantou-se bruscamente da cadeira, derrubando a taça de vinho tinto sobre a toalha branca. Larissa, pare com isso agora, ele disse em voz alta, mas o microfone captou suas palavras. Não, pai, é hora de falar a verdade. Carmen me acolheu como filha, me tratou com respeito, investiu no meu crescimento pessoal. Ela vale mais do que essa mulher que só sabe ser uma inútil na vida de todo mundo. A palavra inútil ecoou pelo salão como um tiro. Eu senti meus joelhos tremerem. Minha visão ficou embaçada. 42 anos dedicando minha vida àquela menina, e ela me chamava de inútil diante de 200 pessoas que conheciam nossa família. Os convidados estavam boquiabertos. Tia Márcia, minha irmã mais velha, estava pálida como papel. Os amigos da igreja, nossos vizinhos, os colegas de trabalho do Roberto, todos presenciando minha humilhação mais profunda. Eduardo tentou se aproximar de Larissa, claramente constrangido. Amor, acho que você está emocionada demais. Talvez seja melhor. Não, Eduardo. Sua mãe merece ser reconhecida. Ela sim é uma mulher de valor, uma pessoa que agrega. Não como certas pessoas que vivem sendo um peso morto na vida dos outros. Carmen estava imóvel em sua cadeira, mas eu podia ver o constrangimento em seu rosto. Mesmo ela, que sempre teve seus momentos de superioridade, parecia desconfortável com a situação.
O microfone continuava na mão de Larissa, e eu percebi que aquele não era um momento de emoção descontrolada. Havia planejamento ali, uma intenção clara de me destruir publicamente. Cada palavra era calculada para causar o máximo de dor. Quero que todos saibam que, a partir de hoje, Carmen é minha verdadeira referência de mãe. Uma mulher que conquistou seu lugar no mundo através do mérito, não ficando dependente dos outros. Foi então que algo dentro de mim se quebrou, mas também se reconstruiu instantaneamente. A dor deu lugar a uma lucidez cristalina. Eu olhei para minha filha segurando aquele microfone como uma arma, destruindo publicamente a mulher que a gerou, criou e sustentou durante 28 anos. Roberto estava ao meu lado, tremendo de raiva. Helena, vamos embora daqui. Ele sussurrou, mas sua voz saiu mais alta do que pretendia. Larissa ouviu e riu. Típico. Quando a verdade aparece, vocês querem fugir. Carmen nunca fugiria de nada. Ela enfrenta a vida de frente. Naquele momento, enquanto minha filha terminava de me despedaçar diante de todos que me conheciam, uma memória muito clara veio à minha mente. A semana anterior, quando encontrei aqueles extratos bancários estranhos. As descobertas que fiz. As mentiras que desvendei. Larissa finalmente baixou o microfone, com um sorriso satisfeito no rosto, como se tivesse acabado de realizar uma grande conquista. O silêncio no salão era ensurdecedor. Carmen olhava para baixo, evitando meu olhar. Eduardo parecia querer desaparecer. Foi então que percebi. O microfone havia caído das mãos de Larissa e rolado pelo chão até parar bem próximo aos meus pés. O destino, às vezes, nos oferece oportunidades únicas de redenção. Eu me abaixei, peguei o microfone e senti o peso daquele objeto em minhas mãos. 200 pessoas me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade. Minha filha me observava com desprezo, como se eu fosse realmente a inútil que ela acabara de descrever. Mas naquele momento, eu sabia exatamente o que fazer com as informações que havia descoberto uma semana antes. E Larissa não fazia ideia do que estava por vir. Segurei o microfone com as 2 mãos, sentindo o metal frio contra minha pele. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Mas minha mente estava surpreendentemente clara. Era como se os últimos 28 anos passassem em câmera lenta diante dos meus olhos. Lembrei-me da Larissa aos 3 anos, chorando no meu colo depois de cair da bicicleta. Eu beijava seus machucados e dizia: "Mamãe sempre vai cuidar de você, meu amor." Lembrei-me dela aos 15 anos, quando reprovou em matemática e eu contratei um professor particular com o dinheiro que estava guardando para reformar a cozinha. Você é mais importante que qualquer coisa, filha. Aos 18 anos, quando ela quis fazer faculdade particular de administração, eu vendi meu Corsa 2010, meu primeiro carro próprio, para pagar a primeira mensalidade. Educação é o melhor investimento, eu disse para Roberto, que hesitou sobre o gasto. Durante 5 anos, trabalhei turnos extras na loja de departamentos para custear os estudos dela. Quando ela se formou, em 2019, eu chorei de orgulho na formatura. Minha filha, primeira pessoa da família com diploma universitário. Quando ela disse que conseguiu emprego na Petrobras, eu comemorei como se fosse minha própria conquista. Finalmente, todos os sacrifícios valiam a pena. Mas foi exatamente essa suposta carreira brilhante que começou a despertar minhas suspeitas. Uma semana antes do casamento, terça-feira, 5 de dezembro de 2023, eu estava organizando os documentos para o último pagamento do buffet. Precisava de extratos bancários para comprovar renda no empréstimo que fiz para completar o valor da festa. Foi quando encontrei movimentações estranhas na minha conta poupança. Transferências pequenas, sempre valores ímpares. 847, 1.233, 692. Quantias que não faziam sentido para nenhuma compra ou pagamento que eu lembrasse. No total, ao longo de 6 meses, somavam 45 mil reais, exatamente o valor que eu havia juntado vendendo as joias da minha avó. Inicialmente pensei que fosse erro do banco.
Liguei para a central, forneci meus dados e a atendente confirmou. Todas as transferências foram feitas através do aplicativo, senhora Helena. Autorização com sua senha pessoal. Minha senha pessoal que apenas Roberto e Larissa conheciam. Roberto estava no trabalho quando confrontei essa informação. Sobrou apenas uma possibilidade. Uma possibilidade que meu coração de mãe se recusava a aceitar. Decidi investigar mais profundamente antes de acusar minha própria filha de roubo. Na quarta-feira seguinte, enquanto Larissa estava supostamente trabalhando, liguei para a Petrobras. Gostaria de falar com a colaboradora Larissa Rodrigues Costa, por favor. A telefonista checou o sistema por longos minutos antes de responder. Não temos nenhuma funcionária com esse nome, senhora. Meu mundo desabou naquele momento. 3 anos de mentiras. 3 anos fingindo sair para trabalhar todos os dias, vestindo roupas sociais, carregando uma pasta executiva que eu mesma comprei como presente de formatura. Para onde ela ia? Como conseguia dinheiro? E, principalmente, por que mentia para a própria mãe? Naquela noite, quando ela chegou, do trabalho, eu a observei com novos olhos. As roupas caras que ela usava, as bolsas de grife, o iPhone último modelo. Como uma pessoa com salário de trainee na Petrobras conseguia pagar tudo isso? Principalmente sabendo que ela não tinha conta bancária própria. Sempre alegou que preferia usar a nossa por comodidade. Na quinta-feira, fiz algo que jamais imaginei que faria. Vasculhei o quarto dela. Entre suas coisas, encontrei faturas de cartão de crédito que me deixaram em choque. Não eram cartões suplementares dos nossos. Eram cartões em nome dela, com limites altíssimos e dívidas acumuladas. Uma fatura do cartão Mastercard Black, 23.847 is em atraso. Outra do Visa Platinum, 31.203 vencida há 2 meses. Um terceiro cartão, American Express, 25.680. No total, 80.730 em dívidas que eu desconhecia completamente. Mas o que mais me chocou foram os comprovantes de compras. Jantares caríssimos em restaurantes dos Jardins, sempre para 2 pessoas. Produtos de beleza importados. Roupas de lojas que eu só conhecia por vitrines. E, principalmente, várias compras em lojas de presentes masculinos caros. Presentes para quem? Eduardo ganhava bem como engenheiro, mas não precisava de ajuda financeira. Além disso, eles estavam juntos há apenas 1 ano e meio. Essas compras datavam de muito antes de se conhecerem. Na sexta-feira, véspera do casamento, encontrei a peça final do quebra-cabeça. No fundo da gaveta dela, escondido entre lenços, estava um celular que eu nunca havia visto. Um iPhone dourado, diferente do que ela usava no dia a dia. Quando consegui desbloqueá-lo, a senha era a data de nascimento dela, descobri conversas que mudaram minha percepção sobre quem minha filha realmente era. Conversas com Marcelo S., que duravam meses, mensagens íntimas, encontros em hotéis, declarações de amor, fotos íntimas que uma mulher comprometida jamais deveria enviar para outro homem. E a data das primeiras mensagens, junho de 2023, exatamente quando ela conheceu Eduardo. O pior ainda estava por vir. Em outubro, 2 mensagens que me gelaram o sangue. Preciso de dinheiro para resolver aquele problema que conversamos. E a resposta dele: pode usar o cartão que te dei, amor. Depois a gente se acerta. Naquele momento, segurando o microfone diante de 200 pessoas que acabaram de presenciar minha humilhação, todas essas descobertas ferviam dentro de mim como lava vulcânica. Minha filha não apenas me roubou, mentiu e me traiu. Ela também enganou Eduardo, Carmen, todos os presentes. Larissa me olhava com aquela expressão de superioridade, achando que havia vencido. Carmen sorria discretamente, satisfeita por ter sido exaltada. Eduardo aguardava constrangido para que aquele momento embaraçoso passasse logo. Mas eles não faziam ideia do que eu descobri. E chegara a hora de todos saberem quem realmente era a inútil naquela história. Levantei-me lentamente, mantendo o microfone firme em minhas mãos.
O salão continuava em silêncio absoluto, como se todos estivessem hipnotizados aguardando minha reação. Larissa me observava com um misto de diversão e desprezo, certamente esperando que eu fugisse chorando como uma covarde. Carmen ajustou-se na cadeira, ainda saboreando os elogios que acabara de receber. Obrigada, Larissa. Comecei, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Você está certa sobre algumas coisas. Realmente existe uma pessoa inútil nesta história. Uma pessoa que mente, rouba e engana a todos ao seu redor. Um murmúrio baixo percorreu as mesas. Roberto me olhou com preocupação, mas eu fiz um gesto sutil para que ele permanecesse sentado. Este era meu momento. Vocês sabem, durante 28 anos eu me dediquei completamente à minha filha. Vendi meu carro para pagar sua faculdade, trabalhei dobrado para custear seus sonhos, vendi até as joias da minha avó para realizar este casamento perfeito. Minha voz ganhou intensidade. Mas na semana passada descobri algumas coisas muito interessantes sobre essa filha maravilhosa que acabou de me humilhar. Larissa franzou a testa. Pela primeira vez desde que pegou o microfone, ela não parecia completamente confiante. Mãe, você está fazendo o papel de ridícula. Sente-se e... Não, querida. Agora é minha vez de falar. Caminhei alguns passos em direção ao centro do salão. Quero contar para todos os presentes sobre a descoberta que fiz quando organizava os documentos para pagar esta festa linda. O silêncio ficou ainda mais denso. Eu podia sentir a tensão crescendo entre os convidados. Descobri que alguém estava fazendo transferências misteriosas da minha conta poupança. Valores pequenos, sempre quantias ímpares, durante 6 meses seguidos. Inicialmente pensei que fosse erro do banco. Carmen começou a parecer desconfortável. Eduardo prestava atenção total às minhas palavras. Quando liguei para o banco, descobri que todas as transferências foram feitas com minha senha pessoal, uma senha que apenas 2 pessoas conheciam. Meu marido Roberto, que estava trabalhando em todos os horários das transferências, e minha querida filha Larissa. Agora sim, Larissa estava visivelmente nervosa. Mãe, pare com isso. Você está bêbada ou... 45 mil reais, Larissa. 45 mil reais que desapareceram da minha conta ao longo destes 6 meses. O mesmo valor que eu consegui vendendo as joias centenárias da minha avó. Um burburinho mais alto tomou conta do ambiente. As pessoas começaram a se inclinar para a frente, prestando atenção total na revelação. Mas isso não foi tudo que descobri. Resolvi investigar mais profundamente. Porque uma mãe sempre quer acreditar no melhor sobre seus filhos. Fiz uma pausa dramática. Liguei para a Petrobras, onde supostamente minha filha trabalha há 3 anos. O rosto de Larissa empalideceu instantaneamente. Sabe o que a telefonista me disse? Não temos nenhuma funcionária com esse nome, senhora. 3 anos de mentiras. 3 anos saindo de casa todo dia fingindo ir trabalhar, usando roupas que eu comprava acreditando no sucesso profissional dela. Carmen virou-se bruscamente para olhar Larissa, que estava claramente em pânico. Então decidi investigar como minha filha conseguia pagar roupas de grife, bolsas caras, jantares em restaurantes dos jardins, sendo que não tinha emprego e supostamente não tinha dinheiro próprio. Caminhei mais alguns passos, aproximando-me da mesa onde Larissa estava sentada. Foi aí que encontrei as faturas dos cartões de crédito que ela escondeu de nós durante todo este tempo. Cartão Mastercard Black, 23.847 dólares em atraso. Visa Platinum, 31.203, vencido há 2 meses. American Express, 25.680. No total, 80 mil reais em dívidas que nós desconhecíamos completamente. As exclamações de choque ecoaram pelo salão. Tia Márcia levou a mão ao peito, claramente abalada. Os colegas da igreja sussurravam entre si, incrédulos. 80 mil reais, Carmen, eu disse, olhando diretamente para a sogra de Larissa. Sua nova filha do coração deve 80 mil reais e não tem emprego há 3 anos. A Carmen estava boquiaberta, olhando alternadamente para mim e para Larissa. Isso não pode ser verdade.
Larissa me disse que tinha um cargo executivo, que ganhava muito bem. Ah, ela disse isso para você? Sorri amargamente. Interessante, porque para nós, pais dela, ela sempre reclamou que o salário era baixo, que precisava da nossa ajuda. Foi por isso que ela continuou morando em casa e usando nossa conta bancária. Eduardo se levantou lentamente. Larissa, explique isso. Você me disse que tinha estabilidade financeira, que poderíamos construir um futuro juntos. Eu posso explicar tudo. Larissa gaguejou, a voz trêmula pela primeira vez em anos. Isso é um mal-entendido, Mal-entendido? Interrompi. Qual parte é mal-entendida, querida? A parte em que você roubou 45 mil hares da conta da sua mãe inútil? Ou a parte em que mentiu sobre ter emprego para impressionar sua sogra maravilhosa? O ambiente estava completamente tenso. Algumas pessoas se levantaram das mesas para ouvir melhor. Outras sussurravam comentários chocados. Mas sabe o que mais me impressiona, Carmen? Voltei-me novamente para a sogra de Larissa. É como minha filha conseguiu convencê-la de que nossa família era rica e bem-sucedida. Ela deve ter inventado histórias incríveis sobre nossa situação financeira. Carmen estava visivelmente abalada. Ela disse que vocês tinham uma empresa, que eram empresários bem-sucedidos. Empresários? Ri sem humor. Roberto trabalha há 30 anos como técnico em eletrônica. Eu passo roupas em uma loja de departamentos há 15 anos. Nunca tivemos empresa nenhuma. Tudo que conquistamos foi com muito suor e honestidade. Larissa tentou se levantar, mas Eduardo a segurou pelo braço. Você mentiu para minha família inteira, ele disse, a voz carregada de decepção. E mentiu para nós também, eu continuei. Usou nossos documentos para conseguir crédito, forjou comprovantes de renda, construiu uma vida inteira baseada em mentiras. O microfone continuava firme em minhas mãos, e eu sentia que ainda havia muito mais para revelar. As dívidas e as mentiras profissionais eram apenas o começo. Os segredos mais sombrios de Larissa ainda estavam por vir, e Carmen não fazia ideia de quão profundo era o buraco de decepção que sua nova filha havia cavado. O salão havia se transformado em um tribunal improvisado. 200 pessoas aguardavam cada palavra minha com uma atenção que jamais imaginei receber. Larissa estava visivelmente desesperada, tentando encontrar uma explicação plausível para as revelações que eu acabara de fazer. Mas eu ainda não havia terminado. Vocês devem estar se perguntando como exatamente minha filha conseguiu roubar 45 mil reais da minha conta sem que eu percebesse imediatamente. Continuei, caminhando lentamente entre as mesas. A resposta é simples. Ela foi extremamente calculista. Eduardo soltou o braço de Larissa e deu um passo para trás, como se quisesse se afastar fisicamente daquela situação. As transferências eram sempre em valores pequenos e irregulares. 847 adaires numa segunda-feira. Miumbi. 233 numa quinta-feira. 692 num sábado. Nunca valores redondos. Nunca quantias que chamassem atenção no extrato, uma estratégia muito bem planejada para parecer despesas cotidianas. Carmen havia colocado uma das mãos sobre a mesa, como se precisasse de apoio físico para processar as informações. Mas para que ela precisava de tanto dinheiro? Excelente pergunta, Carmen. Principalmente considerando que você acreditava que ela vinha de uma família abastada. Sorri ironicamente. Sabe, quando investiguei os comprovantes dos cartões de crédito, descobri coisas fascinantes sobre o estilo de vida que ela mantinha às escondidas. Aproximei-me da mesa principal, onde estavam sentados os padrinhos e as pessoas mais próximas. Jantares no Fasano para 2 pessoas, 850 rs. Compras na Daslu, 3.200 rs. Produtos da Sephora, 1.800 rs. Hotel Copacabana Palace, diária para 2 pessoas, 2.400 rs. A cada valor que eu mencionava, o desconforto no ambiente aumentava. Larissa tentou interromper. Mamãe, por favor, isso não é... Não é o quê, querida? Não é verdade?
Porque eu tenho todos os comprovantes aqui na minha bolsa, se alguém quiser conferir. Segurei a bolsa no ar. Mas o que mais me intrigou foram as compras específicas: relógios masculinos caros, roupas masculinas de grife, perfumes importados. Presentes para quem, Larissa? O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Eduardo olhava fixamente para a noiva, esperando uma explicação que claramente não viria. Porque veja bem, Eduardo ganha bem como engenheiro. Não precisaria de presentes caros financiados pela sogra. E vocês se conheceram há apenas 1 ano e meio. Essas compras datam de muito antes disso. Roberto finalmente se manifestou, levantando-se da cadeira. Helena, talvez não seja o momento. Não, Roberto, é exatamente o momento. Porque nossa filha acabou de me chamar de inútil diante de todas essas pessoas, e elas merecem conhecer a verdade completa sobre quem realmente é inútil nesta história. Voltei-me para Carmen, que estava cada vez mais pálida. Sabe como descobri toda essa movimentação financeira suspeita? Porque eu estava tentando comprovar renda para fazer um empréstimo e completar o pagamento desta festa maravilhosa. Fiz um gesto abrangente mostrando toda a decoração ao redor. Festa que custou exatos 89 mil. Dinheiro que tivemos que emprestar, porque nossa poupança havia misteriosamente diminuído nos últimos meses. As pessoas começaram a sussurrar mais alto. Alguns convidados trocavam olhares de desaprovação clara em direção a Larissa. Mas sabe qual foi a parte mais dolorosa da minha descoberta, Carmen? Foi perceber que minha filha usou o dinheiro roubado de mim para impressionar você e sua família. Cada jantar caro, cada presente, cada demonstração de sucesso financeiro foi paga com dinheiro que ela tirou da conta da mãe que acabou de chamar de inútil. Carmen se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Larissa, me diga que isso não é verdade. Me diga que você não mentiu sobre sua situação, sobre sua família. Larissa estava claramente em pânico, tentando formular uma resposta coerente. Carmen, eu posso explicar tudo. As coisas não são bem assim. Não são bem assim? Interrompi novamente. Então me explique, filha querida. Como você conseguiu pagar uma conta de 3.800 raros no restaurante Antiquários no mês passado, quando supostamente não tem renda própria? Eduardo deu mais alguns passos para trás. 3.800? Larissa, você me disse que era uma confraternização do trabalho paga pela empresa? Que empresa, Eduardo? Minha voz estava ganhando força a cada revelação. A Petrobras, onde ela nunca trabalhou? Ou alguma outra empresa imaginária que ela inventou para você? O noivo estava visivelmente abalado, passando as mãos pelos cabelos num gesto de desespero total. E tem mais, Carmen. Quer saber como ela conseguiu enganar até mesmo o banco para obter cartões de crédito com limites tão altos sem ter renda comprovada? Fiz uma pausa teatral. Ela usou nossos dados como avalistas. Forjou comprovantes de renda usando o cabeçalho da empresa onde Roberto trabalha e, ainda por cima, usou nossa casa como garantia. A bombshell final caiu como um meteoro. Roberto ficou lívido. Nossa casa? Larissa, você usou nossa casa? Isso mesmo, Roberto. Nossa casa de 120 metros quadrados, pela qual pagamos financiamento durante 18 anos, está sendo usada como garantia para as dívidas dela. Se ela não conseguir pagar os 80 mil reais que deve, podemos perder nossa casa. O caos começou a se instalar no salão. Várias pessoas se levantaram, outras começaram a comentar alto demais. Carmen estava claramente em choque, segurando-se na mesa para não cair. Mas tranquilizem-se, eu disse, erguendo a voz acima do burburinho. Porque as mentiras profissionais e o roubo do dinheiro ainda não são os piores segredos da minha querida filha. O que descobri depois disso foi ainda mais chocante. Larissa tentou se aproximar de mim, claramente desesperada. Mamãe, por favor, pare com isso. Podemos conversar em particular. Em particular? Como você conversou comigo em particular antes de me roubar? Como conversou antes de usar nossa casa como garantia? Não, querida. Agora todo mundo vai saber exatamente quem você é. O microfone continuava firme em minhas mãos,
E eu sabia que ainda restavam as revelações mais devastadoras. O que eu havia descoberto naquele celular secreto mudaria completamente a vida de Eduardo e destruiria de vez a imagem que Carmen havia construído sobre sua nova filha. Respirei fundo antes de continuar, sabendo que as próximas palavras iriam detonar uma bomba nuclear no meio daquele casamento. O salão estava tenso como uma corda de violão prestes a arrebentar. Larissa me olhava com desespero absoluto, provavelmente intuindo que eu ainda não havia revelado o pior. Mas vocês sabem, as mentiras sobre trabalho e o roubo do dinheiro ainda me deixaram com uma dúvida terrível, continuei, minha voz ecoando pelos alto-falantes. Como uma pessoa sem renda conseguia manter um padrão de vida tão elevado? Como pagava jantares caros, hotéis luxuosos, presentes masculinos de grife? Eduardo se aproximou lentamente, como quem tenta entender um quebra-cabeças complexo. Carmen permanecia imóvel, mas seus olhos demonstravam uma crescente apreensão. Foi então que descobri algo que mudou completamente minha percepção sobre quem minha filha realmente é. No quarto dela, escondido entre seus pertences mais íntimos, encontrei um segundo celular. Um iPhone dourado que eu nunca havia visto antes. Larissa empalideceu instantaneamente, como se toda a cor tivesse sido drenada de seu rosto. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. Inicialmente pensei que fosse apenas um aparelho reserva, mas quando consegui acessá-lo, a senha era a data de nascimento dela, óbvio demais. Descobri conversas que explicavam tudo. Caminhei em direção à mesa onde Eduardo estava, mantendo contato visual com ele. Conversas íntimas com alguém identificado como Marcelo S. no celular. Mensagens de amor, encontros secretos, declarações apaixonadas que duravam meses. O burburinho no ambiente cresceu significativamente. Eduardo ficou completamente paralisado, processando lentamente o que estava ouvindo. As primeiras mensagens datavam de junho de 2023. Você se lembra dessa época, Eduardo? Foi exatamente quando vocês se conheceram e começaram a namorar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele parecia estar tentando assimilar uma informação impossível de processar. Durante 6 meses, enquanto construía um relacionamento sério contigo, Eduardo, minha filha mantinha outro relacionamento paralelo com esse Marcelo. E não era apenas um flerte. Eram encontros regulares, declarações de amor verdadeiro, planos de futuro juntos. Larissa tentou falar, mas sua voz saiu apenas como um sussurro rouco. Mamãe? Não. Ah, mas tem muito mais, querida filha. Porque esse Marcelo não era um estranho qualquer. Sabe quem é Marcelo Santos, Eduardo? Seu primo, filho da sua tia Rosângela. A revelação caiu como um raio. Eduardo cambaleou, precisando se apoiar na mesa mais próxima. Várias pessoas soltaram exclamações de choque. Carmen colocou ambas as mãos no rosto, claramente horrorizada. Isso mesmo. Enquanto planejava casar com você, Eduardo, sua noiva mantinha um caso secreto com seu próprio primo. O mesmo primo que está aqui hoje, na mesa número 7, como convidado da sua família. Todas as cabeças se viraram simultaneamente para a mesa 7, onde Marcelo Santos estava sentado. Um jovem moreno de aproximadamente 30 anos, que neste momento parecia querer desaparecer debaixo da terra. As mensagens eram explícitas, Eduardo. Fotos íntimas, vídeos, conversas sobre como eles se amavam de verdade e como você era apenas um conveniente para ela. Uma forma de ter estabilidade enquanto vivia a paixão real com Marcelo. Eduardo finalmente encontrou sua voz. Marcelo. Meu primo Marcelo? A voz saiu quebrada, como se ele estivesse falando consigo mesmo, tentando aceitar o inaceitável. E sabe como descobri de onde vinha o dinheiro para bancar todo aquele luxo? Marcelo trabalha numa empresa de exportação do pai dele. Ele financiava o estilo de vida da minha filha. Os jantares caros, os hotéis, os presentes, tudo pago pelo amante secreto. Carmen finalmente explodiu. Isso é mentira! Isso não pode ser verdade!
Larissa, me diga que sua mãe está inventando tudo isso. Larissa tentou se aproximar da sogra, mas Carmen recuou instintivamente. Carmen, eu posso explicar. Isso não é o que parece. Não é o que parece? Ri amargamente. Então me explique o que significa esta mensagem aqui. Peguei meu próprio celular da bolsa e li em voz alta. Amor, não aguento mais fingir com o Eduardo. Quero assumir nosso relacionamento e ser feliz ao seu lado para sempre. A mensagem ecoou pelo sistema de som como uma sentença de morte. Eduardo se curvou ligeiramente, como se tivesse levado um soco no estômago. E a resposta da minha filha: calma, meu príncipe. Deixa eu casar primeiro. Aí depois a gente vê como resolve essa situação. Por enquanto, ele me garante a estabilidade que preciso. O salão inteiro entrou em ebulição. Pessoas comentando alto, algumas levantando para sair, outras se aproximando para ouvir melhor. Era o caos total. Mas a cereja do bolo ainda estava por vir. Em outubro passado, encontrei mensagens sobre um problema que precisava ser resolvido urgentemente. Marcelo transferindo dinheiro para ela resolver aquela situação delicada que eles haviam conversado. Fiz uma pausa dramática, olhando diretamente para Larissa, que estava completamente destruída. Uma gravidez indesejada, fruto do relacionamento extraconjugal, que foi interrompida em uma clínica particular no dia 15 de outubro de 2023. Paga inteiramente por Marcelo, obviamente. Carmen soltou um grito abafado e se sentou bruscamente na cadeira, como se suas pernas tivessem cedido. Eduardo estava completamente paralisado, olhando alternadamente para Larissa e para o primo. Jamais deveria ter confiado em você. Carmen gritou para Larissa, a voz carregada de indignação e decepção. Você é uma mentirosa, uma traidora, uma... Larissa finalmente desabou em lágrimas, não conseguindo mais manter a fachada. Eu posso explicar tudo. Isso saiu de controle. Eu não queria machucar ninguém. Não queria machucar ninguém? Eduardo finalmente encontrou forças para falar, a voz tremendo de raiva. Você estava me traindo com meu próprio primo durante todo o nosso relacionamento. Você me enganou. Enganou minha família. Planejou casar comigo sabendo que amava outro homem. O microfone ainda estava em minhas mãos. E eu sabia que o momento culminante havia chegado. Tudo estava se desmoronando exatamente como merecia. Minha filha havia criado uma teia de mentiras tão complexa que agora ela mesma estava sendo sufocada por ela. E ainda restavam as consequências finais que eu estava preparada para implementar. O caos que se instalou no salão foi algo que jamais presenciei em minha vida. 200 pessoas em pé, conversando ao mesmo tempo, algumas indignadas, outras chocadas, muitas dirigindo-se para a saída. O som dos saltos no piso de mármore misturado com exclamações de revolta criava uma cacofonia ensurdecedora. Eduardo permanecia paralisado no centro de tudo, ainda processando as revelações devastadoras. Lentamente, como se fosse a coisa mais difícil que já fez na vida, ele deslizou a aliança dourada do dedo anelar. O pequeno objeto brilhante caiu no chão com um tinir metálico que, de alguma forma, conseguiu ser ouvido acima de toda a confusão. Acabou, Larissa. Tudo acabou, ele disse, a voz saindo numa mistura de dor e alívio. Não consigo nem olhar para você neste momento. Sem dizer mais nenhuma palavra, Eduardo caminhou decidido em direção à saída, seguido imediatamente por seus pais, irmãos e todos os familiares do lado Costa. A debandada foi impressionante, pelo menos 80 pessoas deixando o salão simultaneamente, muitas comentando indignadas sobre a situação absurda que acabaram de presenciar. Carmen, que havia se levantado novamente, apontou o dedo acusatoriamente para Larissa. Você é uma farsa completa, uma mentirosa patológica. Como você teve coragem de enganar meu filho dessa forma? Carmen, por favor, me deixe explicar. Larissa tentou se aproximar, mas a sogra, ex-sogra, recuou bruscamente. Explicar o quê? Que você mentiu sobre ter emprego? Que roubou o dinheiro da sua própria mãe?
Que traiu meu filho com o próprio primo dele? Carmen estava visivelmente transtornada. Você me enganou completamente. Me fez acreditar que vinha de uma família respeitável, que tinha caráter, que merecia meu filho. Nesse momento, Marcelo Santos levantou-se da mesa 7, claramente tentando escapar despercebido da situação. Mas Eduardo o avistou e marchou na direção do primo com uma determinação que assustou a todos. Você! Eduardo gritou, apontando para Marcelo. Meu próprio primo! Você sabia que eu ia casar com ela e mesmo assim manteve esse caso? Marcelo tentou argumentar. Eduardo, cara, deixa eu explicar. As coisas não são bem assim. Como não são bem assim? Você estava transando com minha noiva durante 6 meses. Você pagou um aborto para ela. Você financiou a vida dupla dela enquanto eu planejava meu futuro ao lado dela. A discussão entre os primos atraiu ainda mais atenção. Pessoas que já estavam se dirigindo para a saída pararam para assistir ao confronto. Foi quando a tia Rosângela, mãe de Marcelo, interferiu na situação. Que história é essa, Marcelo? O que vocês estão falando de aborto? A voz dela cortou o ar como uma navalha. Marcelo tentou minimizar. Mãe, isso é mal entendido. Mal entendido nada, eu gritei, ainda com o microfone. Seu filho manteve um relacionamento extraconjugal com minha filha durante todo o noivado dela. Pagou hotéis caros, jantares, presentes e até mesmo um procedimento médico para interromper uma gravidez indesejada. Rosângela ficou lívida. Marcelo Santos Silva, você vai me explicar essa situação agora mesmo. Enquanto a família Costa implodia do lado direito do salão, os fornecedores começaram a aparecer do lado esquerdo. O buffet, a decoração, a banda. Todos querendo entender se a festa continuaria e principalmente se seriam pagos. Dona Helena, o gerente do buffet se aproximou hesitante. A senhora poderia esclarecer se a celebração vai prosseguir? Porque temos contratos a cumprir e... A celebração acabou, Roberto respondeu firmemente, finalmente tomando uma posição ativa. Não haverá mais festa nenhuma. Mas e o pagamento? Temos 35 mil hires em serviços já prestados e... Conversem com ela, eu disse apontando para Larissa. Afinal, é o casamento dela. Ela que se vire para pagar. Larissa estava completamente descontrolada, chorando convulsivamente. Mamãe, papai, por favor, não me abandonem assim. Eu posso consertar tudo. Consertar? Roberto explodiu pela primeira vez desde o início da confusão. Como você vai consertar 80 mil reais de dívida? Como vai consertar ter colocado nossa casa como garantia? Como vai consertar ter enganado uma família inteira? Os poucos convidados que ainda restavam no salão assistiam à desintegração completa de uma família. Alguns parentes mais próximos tentavam mediar a situação, mas era evidente que o estrago estava feito e não havia volta. Larissa, a voz de Carmen cortou o ar novamente. Você é uma golpista, uma pessoa sem caráter, sem moral, sem qualquer decência. Jamais deveria ter confiado em você, jamais deveria ter aberto as portas da minha casa para alguém como você. Eu não sou golpista, Larissa gritou desesperadamente. Eu só queria ser aceita, queria impressionar vocês, queria fazer parte de uma família de verdade. À custa de mentiras, roubo e traição? Eu respondi. Essa é sua definição de família de verdade? Neste momento, até mesmo os funcionários do local começaram a demonstrar impaciência. A festa havia se transformado num verdadeiro campo de batalha, com pessoas discutindo, chorando e saindo indignadas. O segurança do espaço se aproximou discretamente de Roberto. Senhor, vamos precisar que vocês liberem o salão. Temos outro evento agendado para mais tarde e... Claro, Roberto concordou imediatamente. Já estamos indo embora mesmo. Foi quando percebi que havia chegado o momento da minha decisão final. O momento de comunicar publicamente qual seria o destino da minha relação com Larissa daqui para frente. Ela havia destruído tudo que construímos como família. Havia me humilhado da pior forma possível. E agora, arcaria com as consequências.
Segurei o microfone firmemente pela última vez, preparando-me para anunciar a sentença que mudaria nossas vidas para sempre. Elevei o microfone uma última vez, e minha voz cortou através do caos que dominava o ambiente. O tom que usei não era mais de dor ou decepção. Era de determinação absoluta, como uma sentença judicial sendo proferida. Atenção, todos vocês que ainda estão aqui presentes, anunciei, fazendo o salão inteiro silenciar instantaneamente. Quero que sejam testemunhas da decisão mais importante que tomo em meus 65 anos de vida. Larissa me olhava com terror absoluto nos olhos, certamente pressentindo o que estava por vir. Roberto se posicionou ao meu lado, demonstrando apoio silencioso, mas firme à minha determinação. Larissa Rodrigues Costa, você acabou de me ensinar uma lição fundamental sobre limites e dignidade. Durante 28 anos, eu acreditei que amor materno significava aceitar tudo, perdoar sempre, apoiar incondicionalmente. Minha voz estava firme como rocha. Hoje descobri que amor verdadeiro também significa ensinar consequências. Caminhei alguns passos em direção a ela, que permanecia imóvel como uma estátua, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto já borrado de maquiagem. Portanto, anuncio publicamente e oficialmente: estou rompendo todos os vínculos com você para sempre. Não existe mais relação mãe e filha entre nós. Não existe mais família. Não existe mais apoio de qualquer natureza. O silêncio no ambiente era sepulcral. Até mesmo os funcionários que estavam organizando a saída pararam suas atividades para ouvir. A partir deste momento, você está sendo removida como beneficiária única da nossa herança. Nossa casa, nossas economias, nossos bens. Nada disso será seu quando morrermos. Tudo será doado para instituições de caridade que realmente fazem diferença no mundo. Roberto assentiu gravemente, confirmando que a decisão era conjunta e irrevogável. Todos os cartões suplementares em seu nome foram cancelados ontem à noite, quando tomei essa decisão. Sua chave de casa foi desabilitada. Seus pertences estarão em caixas na garagem, prontos para retirada até domingo. Depois disso, serão doados também. Larissa finalmente encontrou voz para falar, mas saiu apenas um sussurro desesperado. Mamãe, papai, vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou filha de vocês. Filha? Roberto finalmente se manifestou, a voz carregada de uma decepção profunda que jamais havia demonstrado antes. Filhas não roubam dos pais. Filhas não mentem sobre tudo durante anos. Filhas não humilham publicamente quem as criou. Carmen, que assistia a tudo com uma mistura de satisfação e horror, murmurou: vocês estão certos. Ela não merece perdão depois de tudo isso. E tem mais, continuei implacavelmente. Como você usou nossos documentos e nossa casa como garantia para suas dívidas criminosas, procuramos um advogado ontem. Vamos entrar com ação judicial por estelionato, uso indevido de documentos e apropriação indébita. Essa informação caiu como uma bomba atômica. Larissa cambaleou, precisando se apoiar numa cadeira próxima. 80 mil reais em dívidas contraídas fraudulentamente usando nossos dados como avalistas. Nossa casa como garantia sem nossa autorização. Isso não é erro de julgamento, Larissa. Isso é crime. Tia Márcia, que havia permanecido em choque durante todo o episódio, finalmente se aproximou. Helena, você tem certeza dessa decisão? Ela ainda é sua filha. Márcia, essa pessoa roubou 45 mil reais de mim. Colocou nossa casa em risco. Me humilhou publicamente no que deveria ser um momento de alegria. Traiu o noivo com o primo dele durante 6 meses. Olhei diretamente para minha irmã. Você aceitaria isso de suas filhas? Márcia baixou os olhos, claramente compreendendo que não havia defesa possível para o comportamento de Larissa. Mas não se preocupem. Voltei-me para os presentes. Porque nossa querida Larissa é uma mulher moderna, independente, que não precisa dos pais inúteis. Ela tem Marcelo para sustentá-la, tem 80 mil reais em cartões de crédito para usar, tem toda essa experiência em enganar pessoas. Marcelo, que tentava sair discretamente com a família, parou ao ouvir seu nome sendo mencionado novamente.
Aliás, Marcelo, gritei na direção dele. Sua nova responsabilidade está aqui, órfã de pais por escolha própria. As dívidas continuam sendo dela, mas imagino que um homem apaixonado não se importará em ajudar a amada a sair dessa situação, não é mesmo? Marcelo ficou visivelmente desconfortável, olhando alternadamente para Larissa e para sua própria família, que o observava com desaprovação total. A partir de agora, voltei a falar diretamente com Larissa. Você vai aprender o que significa independência real. Vai descobrir como é difícil conseguir trabalho quando não se tem referências confiáveis. Vai entender o valor do dinheiro quando precisar ganhá-lo honestamente. Os fornecedores, que aguardavam nervosamente uma resolução para a questão dos pagamentos, se aproximaram novamente. E quanto às dívidas desta festa, anunciei alto o suficiente para todos ouvirem. Conversem diretamente com a noiva. Roberto e eu não assumiremos mais nenhum compromisso financeiro relacionado a ela. O gerente do buffet ficou visivelmente preocupado. Mas, senhora, são 35 mil reais? 35 mil reais que se somam aos 80 mil que ela já deve em outros lugares. Respondi friamente. Vocês podem procurar seus direitos na justiça, como faremos também. Larissa estava completamente devastada, chorando de forma descontrolada. Vocês vão me deixar sozinha? Vocês vão me abandonar assim? Nós não estamos abandonando você, Larissa. Você nos abandonou primeiro quando decidiu nos roubar, mentir e nos trair. Nós estamos apenas reconhecendo oficialmente que você já tinha feito essa escolha há muito tempo. Roberto colocou a mão no meu ombro, demonstrando apoio total à minha posição. Sua mãe está certa. Chegou a hora de você assumir as consequências dos seus atos. Desliguei o microfone e o entreguei para o técnico de som que aguardava ansioso pelo fim daquele episódio constrangedor. O salão estava praticamente vazio. Restavam apenas alguns parentes próximos, os fornecedores cobrando pagamentos e os funcionários do local querendo encerrar aquela situação. Vamos, Roberto, disse finalmente. Nossa parte aqui terminou. Larissa tentou correr atrás de nós, mas sua voz era apenas um lamento desesperado que ecoava pelo salão vazio. Mamãe, por favor, eu posso mudar, eu posso consertar tudo. Não olhei para trás. Pela primeira vez em 28 anos, eu estava colocando minha dignidade acima do meu instinto materno. E a sensação, apesar de dolorosa, era libertadora. Na manhã seguinte, sábado, 16 de dezembro de 2023, acordei com uma sensação estranha de leveza, misturada com determinação férrea. Havia dormido melhor do que esperava, considerando os eventos traumáticos do dia anterior. Roberto também parecia mais aliviado, como se um peso gigantesco tivesse sido retirado dos nossos ombros. Você ainda mantém a decisão? Ele perguntou enquanto preparávamos café da manhã, a primeira refeição em décadas sem nos preocuparmos se Larissa apareceria ou não. Mais firme do que nunca, respondi sem hesitar. Ontem à noite, enquanto você dormia, fiquei pensando em quantas vezes perdoei comportamentos inaceitáveis dela. Quantas vezes engoli mentiras pequenas que foram crescendo até virarem essa fraude gigantesca. Às 9 da manhã, tocaram nossa campainha insistentemente. Era Larissa, acompanhada de Marcelo, ambos com a aparência de quem não havia dormido nada durante a noite. Ela trazia os olhos inchados de tanto chorar, e ele parecia extremamente desconfortável com a situação. Abri a porta, mas mantive-me firme na entrada, sem convidá-los a entrar. Mamãe, por favor, podemos conversar? Eu preciso explicar tudo direito, sem pressão, sem pessoas assistindo. Ela implorou, a voz rouca de tanto chorar. Não existe mais nada para conversar, Larissa. Tudo já foi dito ontem, na frente de 200 pessoas. A decisão está tomada e é irreversível. Marcelo tentou interceder. Dona Helena, sei que a situação ficou complicada, mas talvez com calma possamos encontrar uma solução. A solução é simples, Marcelo. Você assume as dívidas da sua namorada e cuidam da vida de vocês longe de nós. Simples assim. Roberto apareceu atrás de mim, bloqueando completamente qualquer possibilidade de entrada.
Larissa, suas coisas estão embaladas na garagem. Pode levar tudo hoje mesmo, porque amanhã vai para a doação. Papai, vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou filha única de vocês. Eu sou tudo o que vocês têm na vida. A frase me atingiu como um tapa, mas não da forma que ela esperava. Em vez de me amolecer, me fortaleceu ainda mais. Engano seu, querida. Você era tudo o que tínhamos quando achávamos que conhecíamos quem você realmente era. A pessoa que descobrimos ontem, mentirosa, ladra, traidora, essa pessoa nunca foi nossa filha. Marcelo sussurrou algo no ouvido dela, claramente tentando convencê-la a desistir da tentativa de reconciliação. E não adianta voltar aqui outras vezes, Roberto acrescentou. Já trocamos as fechaduras ontem à noite, bloqueamos seus números nos nossos telefones, comunicamos nossa decisão para toda a família. Larissa começou a chorar novamente, mas agora com uma raiva crescente misturada ao desespero. Vocês vão se arrepender disso. Vocês vão ficar velhos e sozinhos, e quando precisarem de mim, eu não vou estar aqui. Preferimos ficar velhos e sozinhos do que conviver com alguém que nos rouba e nos humilha. Respondi com uma tranquilidade que me surpreendeu. Além disso, não estaremos sozinhos. Teremos nossa dignidade de volta. Foi quando ela explodiu completamente. Dignidade? Que dignidade? Vocês são pobres, são limitados, nunca souberam me dar o que eu merecia. Eu precisei me virar sozinha para conseguir as coisas que queria. Se virar sozinha roubando dinheiro nosso? Roberto perguntou ironicamente. Interessante conceito de independência. E usando nossos documentos para conseguir crédito? Acrescentei. Muito independente mesmo. Marcelo puxou Larissa pelo braço, claramente constrangido com a discussão que estava se prolongando. Vamos embora, Larissa. Não adianta insistir. Mas ela se soltou bruscamente. Não, eles precisam entender que estão cometendo um erro. Eu posso mudar. Eu posso devolver o dinheiro. Com que dinheiro você vai devolver R$125 mil? Perguntei, fazendo o cálculo completo. 45 mil que roubou de nós, mais 80 mil de dívidas nos cartões? A pergunta a deixou momentaneamente sem resposta. Isso sem contar os 35 mil da festa de ontem, que também são responsabilidade sua. Marcelo ficou visivelmente abalado ao ouvir o valor total. Provavelmente não tinha dimensão do tamanho do buraco financeiro em que sua namorada havia se metido. R$160 mil, Larissa. Esse é o prejuízo total que você causou. Como pretende resolver isso trabalhando onde exatamente? Já que descobrimos que você não tem emprego há 3 anos? Neste momento, tia Márcia chegou de carro, estacionando na frente de casa. Ela havia ligado mais cedo dizendo que viria a apoiar nossa decisão e ajudar a mediar caso Larissa aparecesse. Márcia! Larissa correu em direção à tia. Conversa com eles. Eles estão sendo injustos comigo. Minha irmã desceu do carro com uma expressão séria que eu conhecia bem. Era a mesma cara que ela fazia quando precisava dar bronca nos próprios filhos. Larissa, eu conversei com meus filhos ontem à noite sobre tudo o que aconteceu. Sabe o que eles me disseram? Que você sempre foi invejosa e competitiva com eles, mas nunca imaginaram que fosse capaz de roubar dos próprios pais. Outro golpe certeiro na autoestima já destruída de Larissa. E hoje de manhã liguei para algumas pessoas que estavam ontem na festa. Márcia continuou implacavelmente. A história já está correndo toda a nossa rede social. Todo mundo está comentando sobre o que você fez. Marcelo estava claramente querendo desaparecer daquela situação. A pressão social começava a afetar até mesmo ele. Então é isso? Larissa perguntou, alternando o olhar entre Roberto, eu e Márcia. Vocês vão me abandonar assim? Vocês vão destruir nossa família por causa de dinheiro? Não fomos nós que destruímos a família, Larissa. Roberto respondeu com uma firmeza que eu não via há anos. Você fez isso quando decidiu nos trair de todas as formas possíveis. A partir de agora, finalizei, você vai aprender a viver sem o apoio que sempre teve e que nunca valorizou. Vai descobrir como é difícil construir uma vida baseada na verdade
em vez de mentiras. Fechei a porta suavemente, mas com determinação absoluta. Através da janela, observamos Larissa e Marcelo caminhando em direção ao carro dele, ela ainda chorando e gesticulando desesperadamente. Roberto me abraçou pela primeira vez em meses com verdadeira tranquilidade. Fizemos a coisa certa, Helena. Eu sei, respondi, sentindo-me realmente livre pela primeira vez em décadas. Finalmente fizemos a coisa certa. Os primeiros 3 meses depois do rompimento foram uma mistura intensa de alívio e ajuste emocional. Janeiro de 2024 trouxe uma perspectiva completamente nova para nossa rotina. Pela primeira vez em quase 3 décadas, Roberto e eu podíamos planejar nossas vidas sem considerar as necessidades, mentiras ou manipulações de Larissa. O processo legal contra ela avançou rapidamente. Nosso advogado, Dr. Henrique Monteiro, confirmou que tínhamos evidências sólidas para processos de estelionato e apropriação indébita. Os documentos que vocês trouxeram são irrefutáveis, ele disse durante nossa terceira reunião. Ela usou dados de vocês para conseguir crédito fraudulentamente. Isso pode resultar em prisão. Confesso que a possibilidade de minha ex-filha ser presa me causava um desconforto inevitável, mas Roberto me lembrava constantemente. Helena, se ela não enfrentar as consequências legais agora, vai continuar enganando outras pessoas pelo resto da vida. Em fevereiro, recebemos uma ligação inesperada de Carmen. Ela havia descoberto mais detalhes sobre o relacionamento de Larissa com Marcelo, e as informações eram ainda mais perturbadoras do que imaginávamos. Helena, preciso te contar algo que descobri sobre aquela pessoa, Carmen disse, a voz carregada de desdém. Conversei com outras mães do nosso círculo social e aparentemente Larissa tentou se aproximar de mais 3 rapazes solteiros e bem-sucedidos nos últimos 2 anos. A informação me chocou, mas não me surpreendeu completamente. Como assim, Carmen? Ela tinha um padrão. Identificava jovens de famílias estruturadas, com boa situação financeira, e começava a se infiltrar no grupo social deles. Eduardo não foi o primeiro que ela enganou. Foi apenas o que chegou mais perto do altar. Roberto, ouvindo a conversa no viva voz, balançou a cabeça em desaprovação total. Ela é uma golpista profissional, ele murmurou. Carmen continuou. E tem mais. Marcelo aparentemente rompeu com ela 2 semanas depois do casamento. Quando ele percebeu o tamanho real das dívidas e a repercussão negativa do escândalo, simplesmente desapareceu. Essa informação me trouxe sentimentos conflituosos. Por um lado, havia uma satisfação amarga em saber que Larissa estava enfrentando as consequências reais de suas escolhas. Por outro, o instinto materno, mesmo ferido e traído, ainda doía ao imaginar ela completamente sozinha. Mas foi justamente nesse período que comecei a redescobrir quem eu era além de mãe. Em março, inscrevi-me num curso de artesanato que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Conheci Dora, uma viúva de 62 anos, que se tornou minha primeira amizade genuína em décadas. Uma amizade baseada em interesses reais, não em obrigações familiares. Você parece uma pessoa renascida, Dora comentou certa tarde enquanto aprendíamos técnicas de bordado. Muito mais leve, mais presente. Era verdade. Sem a preocupação constante com os problemas, mentiras e manipulações de Larissa, eu havia redescoberto o prazer de investir em mim mesma. Roberto também notou a diferença. Fazia anos que não via você sorrir de verdade, ele disse durante um jantar romântico que fizemos em casa. Algo impensável quando Larissa morava conosco, sempre criando dramas ou emergências financeiras. Em abril, usamos parte das economias que havíamos recuperado para fazer uma viagem para o litoral norte da Bahia. 5 dias apenas nossos 2, sem telefone tocando com pedidos de ajuda, sem discussões sobre dívidas, sem manipulações emocionais. Roberto, quando foi a última vez que conseguimos viajar juntos sem interrupções? Perguntei enquanto caminhávamos na praia de Itacaré.
Ele pensou por alguns minutos. Honestamente, acho que nunca. Sempre havia alguma crise da Larissa que nos impedia de relaxar completamente. A viagem foi reveladora. Percebemos que havíamos nos tornado reféns emocionais da nossa própria filha, permitindo que ela controlasse nossos humores, nossos planos, nossa paz doméstica. Durante nossa ausência, tia Márcia nos informou por telefone que Larissa havia tentado procurar vários parentes pedindo dinheiro emprestado. Ela ligou para seu primo Antônio, para os tios do interior, até para a comadre Sônia tentando conseguir ajuda financeira. E alguém ajudou? Perguntei, genuinamente curiosa. Nenhuma pessoa. Todo mundo já sabia da história do casamento. Além disso, ela estava pedindo quantias muito altas. 10, 15 mil reais. Ninguém tem esse dinheiro sobrando. E mesmo se tivesse, não confiaria nela depois do que aconteceu. Em maio, soubemos através do advogado que Larissa havia conseguido um emprego numa loja de roupas no shopping, ganhando um salário mínimo. É irônico, comentou o Dr. Henrique. Ela que sempre quis impressionar pessoas ricas, agora está trabalhando no varejo, atendendo exatamente o tipo de cliente que ela desejava ser. A informação me causou sentimentos ambíguos novamente. Parte de mim sentia alívio por saber que ela estava pelo menos tentando se sustentar honestamente. Outra parte reconhecia que aquele trabalho mal pagaria nem os juros das dívidas astronômicas que ela acumulou. Roberto foi mais direto em sua análise. Ela vai levar décadas para quitar essas dívidas, se conseguir. Provavelmente vai ter que declarar falência pessoal. Em junho, completamos 6 meses sem qualquer contato com Larissa. E percebi que nossa casa havia se tornado um ambiente completamente diferente. Mais tranquilo, mais harmonioso, mais nosso. Removemos todas as fotos dela das paredes e reorganizamos os móveis do quarto que ela ocupava, transformando-o num escritório onde Roberto podia trabalhar em seus projetos de eletrônica. Você sente falta? Ele perguntou certa noite, notando que eu observava o cômodo reformado. Sinto falta da filha que eu pensei que tinha, respondi honestamente. Mas não sinto falta da pessoa que ela realmente era. Não sinto falta das mentiras constantes, dos dramas fabricados, da sensação de estar sendo enganada o tempo todo. Foi então que compreendi completamente que nossa decisão havia sido não apenas correta, mas necessária para nossa própria sanidade mental e estabilidade emocional. Hoje, passados 10 meses desde aquele dezembro fatídico de 2023, sento-me em minha varanda repensando toda essa jornada transformadora. É outubro de 2024. E posso afirmar com absoluta certeza que aquela foi a decisão mais difícil e simultaneamente mais libertadora da minha vida. O processo judicial contra Larissa foi concluído em agosto. Ela foi condenada por estelionato e apropriação indébita, recebendo pena de 2 anos em regime aberto, mais a obrigação de ressarcir integralmente os valores roubados. Dr. Henrique explicou que, considerando ser ré primária, ela cumpriria a pena prestando serviços comunitários, mas a dívida civil permanecia intacta. Ela terá que pagar cada centavo de volta, com juros e correção monetária, ele nos informou. Considerando o salário atual dela, isso levará aproximadamente 15 anos. 15 anos. Uma sentença de vida inteira aprendendo sobre responsabilidade e consequências. Roberto e eu estabelecemos uma rotina completamente nova, construída sobre bases sólidas de confiança mútua e tranquilidade doméstica. Nossas manhãs começam com café da manhã conjunto, algo que não conseguíamos fazer há anos por causa dos dramas matinais de Larissa. Nossas tardes são dedicadas a atividades que realmente nos trazem prazer. Ele com seus projetos eletrônicos, eu com o grupo de artesanato que se tornou minha segunda família. Dora, minha nova amiga, tornou-se uma confidente valiosa. Helena, você mudou completamente desde que nos conhecemos, ela observou durante nosso encontro semanal. Parece uma pessoa que finalmente encontrou sua própria identidade. Era exatamente isso. Durante décadas, eu havia definido minha existência exclusivamente através da maternidade. Meus sonhos, ambições,
desejos pessoais, tudo subordinado às necessidades da minha filha. Quando rompi esse vínculo tóxico, redescobri Helena Santos Rodrigues como indivíduo independente. Em setembro, recebemos uma visita inesperada de Eduardo. Ele havia se recuperado completamente do trauma do casamento frustrado e vinha agradecer nossa coragem em expor a verdade sobre Larissa. Vocês me salvaram de uma vida inteira de mentiras e manipulações, ele disse, sentado em nossa sala. Imaginem se eu tivesse descoberto tudo isso depois de casado, talvez com filhos envolvidos. Eduardo também nos contou que havia se reconciliado com Marcelo, após entender que o primo também havia sido vítima das manipulações de Larissa. Ela criou uma dinâmica onde nós dois competíamos por ela, sem saber que ela estava jogando conosco. A informação me fez refletir sobre como Larissa havia desenvolvido habilidades sofisticadas de manipulação emocional, provavelmente praticadas primeiro conosco, seus pais, antes de aplicá-las no mundo externo. Carmen também nos procurou algumas vezes durante esses meses. Nossa relação, ironicamente, melhorou significativamente depois do escândalo. Helena, peço desculpas por ter sido tão arrogante, ela disse durante uma de suas visitas. Eu realmente acreditei que era superior a vocês, quando na verdade Larissa estava enganando todas nossas famílias. Essa admissão de Carmen foi importante para minha cura emocional. Perceber que mesmo pessoas aparentemente mais experientes e sofisticadas haviam caído nas mentiras de Larissa me ajudou a perdoar minha própria ingenuidade maternal. A grande transformação, porém, aconteceu em minha perspectiva sobre maternidade e limites. Durante 28 anos, confundi amor incondicional com aceitação incondicional. Acreditei que ser boa mãe significava perdoar sempre, apoiar independentemente das circunstâncias, sacrificar-me indefinidamente pelo bem-estar da minha filha. Hoje compreendo que amor verdadeiro também inclui estabelecer fronteiras claras, ensinar que ações têm consequências, demonstrar que respeito é um valor não negociável, mesmo entre pais e filhos. O mais revelador foi perceber como nossa dinâmica familiar havia se tornado disfuncional muito antes do casamento. Larissa havia aprendido desde jovem que poderia manipular nossas emoções para conseguir o que queria. Cada mentira perdoada, cada comportamento inadequado tolerado, cada limite transgredido sem consequências, tudo isso construiu a base para a pessoa fraudulenta que ela se tornou. Minha tia Márcia resumiu perfeitamente durante uma conversa recente. Helena, vocês não abandonaram Larissa. Vocês finalmente pararam de habilitar os comportamentos destrutivos dela. A habilitação. Essa palavra encapsulou décadas de escolhas parentais equivocadas. Ao tentar protegê-la das consequências naturais de suas ações, inadvertidamente ensinamos que ela poderia agir irresponsavelmente sem enfrentar repercussões reais. Hoje, quando passo pela loja onde ela trabalha, algo que acontece ocasionalmente, já que fica no shopping que frequento, vejo uma mulher diferente, mais magra, aparentando cansaço, usando roupas simples em vez das peças de grife que costumava ostentar. Não sinto alegria com sua situação difícil, mas também não sinto culpa por não intervir para melhorá-la. Roberto e eu construímos uma nova definição de família baseada em valores sólidos: honestidade, respeito mútuo, transparência financeira, apoio emocional saudável. Descobrimos que uma família de 2 pessoas pode ser infinitamente mais harmoniosa que uma família de 3 pessoas, onde uma delas é fonte constante de toxicidade. Nossas economias, antes constantemente drenadas pelas emergências de Larissa, agora crescem consistentemente. Planejamos reformar a cozinha no próximo ano e talvez fazer uma viagem internacional em 2025. Sonhos que pareciam impossíveis quando nossa renda era desviada para cobrir dívidas secretas e sustentar um estilo de vida mentiroso. Quando olho para trás, reconheço que aquele momento terrível no microfone foi também um momento de renascimento. Ali, diante de 200 pessoas, não apenas expus as mentiras de Larissa, reclamei minha própria dignidade e autoestima. A lição mais profunda que aprendi
é que estabelecer limites não é crueldade, é sabedoria. Permitir que alguém enfrente as consequências de suas escolhas não é abandono, é educação real. E às vezes, infelizmente, o maior ato de amor que podemos oferecer é nos afastarmos de relacionamentos que se tornaram prejudiciais para todas as partes envolvidas. Hoje durmo tranquila, sabendo que finalmente escolhi meu próprio bem-estar sem culpa. Roberto e eu redescobríamos a alegria de sermos apenas nós dois, construindo nossos anos dourados sobre fundações sólidas de confiança e respeito mútuo. E se algum dia Larissa conseguir se transformar genuinamente, aprender honestidade, desenvolver empatia real, assumir responsabilidade completa por suas ações passadas, talvez possamos reconsiderar. Mas essa transformação teria que ser profunda, consistente e demonstrada ao longo de anos, não palavras desesperadas ou promessas vazias. Por enquanto, estou em paz com minha escolha. Aos 65 anos, finalmente aprendi que amar alguém não significa aceitar ser desrespeitada, roubada ou humilhada por essa pessoa. Essa talvez seja a lição mais valiosa que posso compartilhar. Nunca é tarde demais para reclamar sua dignidade e estabelecer os limites que você sempre deveria ter mantido. Se você gostou desta história, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por nos assistir.